Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Noites Brancas, escrita pelo grande escritor Fyodor Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski, mais conhecido popularmente simplesmente como Dostoiévski, ele nasceu no dia 11 de novembro de 1821 em Moscou, na Rússia, e ele morreu no dia 9 de fevereiro de 1881 em São Petersburgo, na Rússia. Né? Uma das obras mais famosas dele é Crime e Castigo, né? Tem também a obra Os Irmãos Karamazov, né? A obra O Idiota, né? A obra O Jogador, né? Mas poucas e essas obras, né? Eu vou trazer aqui posteriormente nesse canal. Mas essa obra aqui, ó, Noites Brancas, do Fyodor Dostoevsky, poucas pessoas de fato conhecem essa obra. Né? A maioria das pessoas que já leram Os Irmãos Karamazov, ou que já leram Crime e Castigo, ou que já leram, O Jogador, ou que já leram qualquer outra obra, não leram a obra Noites Brancas, né? Então, essa obra ela é muito importante, a obra Noites Brancas, porque foi uma obra publicada por Dostoiévski antes da prisão, né? Dostoiévski ele foi preso, ele permaneceu preso durante um tempo, e após a prisão é que ele começou a publicar obras como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, coisa. Antes da prisão ele publicou essa obra, né? Com uma determinada linguagem, um determinado estilo. Depois da prisão, ele começou, exatamente em decorrência da prisão, provavelmente, ele começou a se preocupar mais com questões sociais, né? Questões envolvendo justiça, injustiça, várias questões. E aí, por causa da prisão, é que ele acabou escrevendo, né? Posteriormente com uma temática mais pesadinha, né? Que daí entra Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, né? E coisas e obras do gênero. Bom, essa obra, em primeiro lugar, Noites Brancas, né, é o nome de um fenômeno, né, que acontece na Rússia. Né, é um fenômeno normal, né, natural, que acontece na Rússia, em que algumas noites ficam esbranquiçadas. Tá? Então cria-se um ambiente onírico, ou seja, parece. Tu sai na rua de noite, né? Parece que tem uma nuvem branca cobrindo tudo, né? Tá tudo esbranquiçado, né? Então isso gera uma sensação bem interessante, parece que tu entrou numa outra dimensão, uma coisa assim. Então Noites Brancas na verdade se refere ao fenômeno natural que ocorre na Rússia, né? No original russo, né, o nome dessa obra é Belle Nacht, né? Belle Nacht, ou seja, Noites Brancas. Bom, então nessa obra, né, nós temos o personagem narrador, cujo nome não é revelado, ou seja, não sabemos exatamente qual é o nome dele, tá? Esse narrador, né, ele é um homem solitário, ele vive sozinho, mora numa casa sozinho. A vida dele é casa, emprego, emprego, casa, ou seja, do trabalho ele vai para casa, da casa ele vai para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Essa é a rotina dele, tá? Ele não tem amigos, ele não sai para passear, ele vive uma vida solitária. E, os únicos amigos que ele tem, né, existem apenas na imaginação dele. É um velho que nunca conversa, né, que ele considera como amigo dele, embora o velho nunca tenha conversado com ele, nem dito oi, nem nada. E também ele conversa com os objetos que estão na rua, ele conversa com as casas, inclusive. Né? Ele passa por uma casa e diz: Oi, tudo bom? Né? Uma casa, ele diz, né, ao longo do texto, o narrador ele diz, né, que teve uma casa lá que pintaram de amarelo e a casa reclamou para ele quando ele passou pela casa, a casa reclamou para ele e a casa disse para ele: Olha só a maldade que fizeram comigo. Né? Só que isso tudo na imaginação dele, nada disso está acontecendo na realidade. Tá? Não é um texto infantil. Né? Provavelmente a maneira como eu estou falando, muitas pessoas provavelmente vão dizer: Ah, é um texto infantil, ó, os objetos conversam, a casa conversa. Não, não. É na imaginação dele, ele pensa, né? Ele conta, né? Que isso tudo acontece na mente dele, quer dizer, ele se imagina conversando com aquela casa, mas não é que a casa de fato esteja conversando, né? Mas nessa imaginação dele ele diz, né, ó, a casa disse para mim, ó, que maldade fizeram comigo, né, me pintaram toda de amarelo, né? E ele diz, me deu vontade de chamar as autoridades, né, para registrar, para falar sobre isso, né, sobre essa crueldade que fizeram com a pobre casa. Enfim, então ele fica divagando, né? Ele fica divagando. E
tem momentos, né, que ele está caminhando assim, né, para casa, e como o ambiente se torna comum para ele, né, um ambiente comum assim, as mesmas casas, as mesmas pessoas, os mesmos objetos na rua, as mesmas ruas, ele começa a ficar divagando e ele se imagina, né, na mente dele que ele é Napoleão Bonaparte, ele imagina na mente dele que ele é Ramsés II, que ele é algum faraó, algum líder, né, Júlio César, Marco Antônio. Ele começa a imaginar que ele é algum desses personagens muito famosos que existiram na história da humanidade antes dele, né? Então, quer dizer, e ele começa, e às vezes o corpo dele vai acompanhando a imaginação dele, e ele, quando vê, ele tá dando soco no ar, né, e dando pontapé e coisa. E as pessoas que estão na rua, né, olham para ele e começam a dar risada da cara dele, né, começam a olhar lá o maluco, olha lá, e começam a dar risada da cara dele. E de vez em quando ele passa por vergonhas, né, por causa disso, né. E isso é uma tentativa da mente dele de fugir daquela realidade monótona, né, daquela realidade supérflua que ele vive todos os dias. Numa passada dessas, né, caminhando, ele encontra uma jovem, né, que estava agarrada junto a um corrimão, né, e chorando. Ela chorava, chorava, chorava. E aí ele pergunta para ela o que aconteceu. E ao longo de 4 noites exatamente, ele conversa com ela, né. Ela conta, né, que o nome dela era Nastienka, né, e que ela vivia com a avó dela, né? E que a avó dela, e que ela era vivia as duas juntas e mais uma criada surda, né? E né, a avó dela então resolve, né, alugar um quarto para os inquilinos assim, e surgiu um inquilino, né? Que a Nastienka se apaixona muito por ele. O que acontece? Mais tarde esse inquilino diz que ele tem que resolver algumas questões, né? Mas promete que quando voltar vai se casar com a Nastienka. Então a Nastienka fica preocupada porque já estava quase chegando no prazo dele vir e ele ainda não tinha vindo, né? Por isso que ela estava chorando no corrimão, né? Será que ele me abandonou? Será que ele me abandonou? E ela pega amizade com o nosso narrador aquele, né? Que aparece desde o início da obra, né? Falando com casas e coisas do gênero. E os dois pegam amizade, assim, e meio que rola um clima, né? Uma paixão, assim. O nome dela é muito interessante. Nastienka, para quem não sabe, é um diminutivo russo, né, da palavra Nastácia. Seria como em português Nastáciazinha, né, ou Nastazinha, alguma coisa nesse sentido. Nastácia, por sua vez, é uma palavra de origem grega, né, um nome de origem grego, que traduzido para o português significa ressurreição, né, ou seja, uma pessoa morta voltar à vida. Tá? Então, essa personagem ela tem uma importância muito grande para o nosso narrador, e aí tu entende o porquê do nome dela ser Nastienka, né? Ou seja, ressurreiçãozinha, seria mais ou menos isso, porque ela faz porque o nosso personagem ele está morto no sentido de estar morto para a realidade, e quando ele conhece ela e se apaixona por ela, ela de alguma maneira faz com que ele volte para a realidade, né? Quando tu tem uma esposa, uma namorada, você está preso à realidade, porque mais tarde vai surgir os filhos, tu vai ter que sustentar a esposa e os filhos. Claro que a mulher também trabalha, né? Hoje em dia o marido e a mulher trabalham, mas de qualquer maneira o relacionamento, tanto para o homem quanto para a mulher, o relacionamento faz com que tanto o homem quanto a mulher eles se agarrem à realidade das coisas. Eles possam se preocupar com coisas que antes eles não se preocupariam se eles permanecessem solteiros a vida inteira. Né? Uma pessoa sozinha, solteira, né, a vida inteira, ela não vai sentir necessidade de se apegar à realidade. Ela vive na cidade dela, né, mas ela não precisa se apegar tanto às questões que acontecem na cidade dela. Ela pode muito bem não se envolver muito com questões que acontecem na cidade, no estado, no país, enfim. Entendeu? Ela tem poucos amigos porque poucas pessoas vão querer conversar com ela, enfim. Então, quando surge essa possibilidade de relacionamento com a Nastienka, o nosso personagem narrador ele tem uma espécie de ressurreição. Ele se acorda para a realidade, ele se acorda para a vida, ele passa a ter, né, um pequeno lapso de realidade, de sair daquele mundinho de fantasia e imaginação e divagação da mente dele e passar, de fato, a entrar na realidade e a desenvolver um relacionamento amoroso com uma pessoa. Só que, quando chega na última noite, né,
aquele famoso indivíduo que tinha ido embora, prometido para Nastienka que ia voltar e quando voltasse ia se casar com ela, ele volta na última noite. E aí a Nastienka não. A Nastienka vai de encontro a ele, né? Justo na hora em que ela ia dar um beijo no nosso narrador, ela acaba vendo, né, aquele homem que havia prometido voltar de fato retornando, e ela vai na direção dele e se abraça com ele. E enfim, e a última cena que aparece, né, é o nosso personagem narrador sozinho dentro de casa dele com teias de aranha, com a criada, né, limpando as teias de aranha do quarto em que ele mora, e ele lá sozinho, e ele recebe uma correspondência. E na carta, né, na carta era um convite, né, da Nastienka, né, para o nosso personagem narrador, dizendo: o meu amado voltou, vou me casar com ele, e aqui está o convite do meu casamento para você. Quer dizer, aí acabou matando o mesmo cara, quer dizer, porque o cara estava começando a se apaixonar por ela, de repente ela volta, né, para aquele que tinha prometido regressar, ela volta para o outro lá e envia para o nosso coitadinho do nosso personagem narrador que estava começando a gostar dela, um convite de casamento dela com o outro lá. Então, quer dizer, é assustador, né? Interessante é o fato do Dostoiévski ele não colocar nome de personagens aqui, né? Isso fica meio complicado da gente contar, né, a história, porque se os personagens eles não têm nome, né, fica meio complicado. O narrador, por exemplo, não tem nome, né? Alguns até aparecem nomes aqui, ou o próprio, né, a própria profissão deles acaba se tornando uma espécie de nome, né? Mas fica uma coisa complicada, né? Não ter nome. Então tu tem, assim, ó, essa obra, assim, ela é fantástica, entendeu? É uma obra de poucas páginas, entendeu? Tem no máximo 94 páginas, essa obra aqui. É uma obra pequena, mas é uma obra importantíssima. Esse clima romântico, onírico, que aparece nessa obra, né? Não vai aparecer em mais nenhuma outra obra de Dostoiévski, né? As obras de Dostoiévski, depois da prisão dele, né? Que essa daqui foi uma obra que Dostoiévski escreveu antes da prisão. As obras que Dostoiévski escreveria depois da prisão passariam a ter um cunho muito mais político, né? Essa obra é uma obra totalmente romântica, destituída de política. É um clima e um ambiente totalmente onírico, né? E as obras posteriormente que Dostoiévski escreveria após sair da prisão já seriam todas com cunho político, social, né? Enfim, já teria um outro viés, né? Uma outra temática. Então é uma obra interessantíssima, entendeu? Ela mostra exatamente para nós, né, de uma maneira romântica, claro, né, o que pode acontecer, né, na vida de um casal, quer dizer, pode acontecer daquela mulher que o cara está começando a se apaixonar por ela, o ex-marido dela voltar e ela acabar voltando para ele e o cara ficar sozinho de novo, né, ficar divagando. Então, quer dizer, é uma obra interessante porque é uma obra, por mais romântica que ela seja, né, essa obra ela é de alguma maneira a realidade de muitas pessoas, né? Sem falar exatamente nessa questão da solidão, né? Por causa da solidão, o nosso personagem ele acaba sendo obrigado a usar a imaginação dele o tempo todo, né? Fazer amigos, porque a grande questão é, se ele é solteiro, tá? Ele não tem esposa, não tem filhos, não tem nada, o que ele vai conversar com os colegas de trabalho dele? Entendeu? Porque é o que tu me indica, parece que ele não estava muito interessado mesmo em contrair relacionamento. A partir da hora em que tu abre mão do desejo de contrair relacionamento com alguém, tu não tem o que tu conversar com os teus amigos. Os teus amigos vão lá, vão começar a se casar, vão começar a ter filhos, vão começar a querer conversar contigo sobre os filhos deles, sobre as esposas deles. Mas e tu, né? Sozinho, solteiro, solitário, tu vai conversar o que com eles? Entendeu? Tu vai conversar sobre impostos, sobre jogos, sobre, sabe, com o que tu vai conversar, entendeu? Então eles vão conversar sobre os lugares bacanas que eles visitam com as esposas deles e tu não vai ter o que conversar com eles. Eles vão conversar sobre as coisas que acontecem com os filhos deles. Tu não vai ter filho nenhum, tu não vai ter o que conversar com eles sobre isso. Qualquer opinião que tu der para eles vai ser uma opinião fria, né, puramente teórica, destituída de uma realidade, né, de uma concretude. Então pensem sobre isso, né? É uma obra fantástica porque esse é o personagem narrador. Ele vive isso. Por isso que ele aparece sem amigos, sem ninguém, sozinho,
e na única chance que ele teve de se acordar para a realidade, de se sentir parte da sociedade em que ele habitava, através de um relacionamento com uma mulher real, com uma pessoa real que poderia de fato ter feito ele feliz, isso acabou sendo tirado dele, né? Então é uma obra romântica que dá aquele impulso na alma da gente, né? Por ser uma obra romântica, a gente sente uma pena do personagem narrador, né? Então, mas é uma obra importantíssima que dá pra gente refletir muita coisa. Tu entra na mente do personagem narrador, né? Porque quem tá contando a história é o personagem narrador, né? É isso que é a questão que eu achei mais interessante, é exatamente esse movimento cíclico. Porque assim, ó, no início, né, ele tá falando, ele tá contando para nós a história, né? E quando a história termina, né, ele aparece em casa, né, recebendo aquela correspondência, né, do casamento da moça que ele conheceu, né, com outro homem, né? Então, tu tem exatamente ele contando, ele está literalmente revivendo, né? Você está de alguma maneira se tornando quase como se fosse as casas com as quais ele conversa, os objetos com os quais ele conversa, os postes com os quais ele conversa, os bancos com os quais ele conversa, com os quais ele conta todas as experiências da vida dele, né? Porque tu vai passar a ouvir, né, essa experiência fantástica que ele teve de quase, de fato, ter contraído um relacionamento sério com a Nastienka, né? Então é uma obra interessante, é uma obra bastante psicológica, né? Trabalha bastante a questão da mente, do ser humano, bastante, né? Essa questão, por exemplo, da fuga da realidade, né? Dele quando está caminhando na rua se imaginar, né, no lugar de algum grande líder internacional que existiu no passado, né? E ele começar a devagar e o corpo dele acompanhar aquela imaginação dele, e ele começar a dar soco no ar e as pessoas na rua começarem a dar risada, né, da cara dele. Isso é algo que acontece com muitas pessoas, inclusive, né? De tu tá andando na rua, de repente tem pessoas dando soco no ar, assim, conversando sozinho, enfim. Quer dizer, às vezes são pessoas solitárias mesmo, né? Que muitas vezes precisam dessa fuga da realidade para continuar se sentindo, né, importantes, ou para continuar existindo. Criam muitas vezes um amigo imaginário, um amigo invisível com o qual conversar, porque se sentem sozinhas demais, não conseguem conversar com ninguém. Às vezes as pessoas de fato não as compreendem, né? Às vezes elas querem de fato fazer amigos, elas querem de fato conversar com alguém, elas querem de fato interagir com alguém, mas numa sociedade totalmente competitiva, né, e totalmente egoísta, digamos assim, e voltada apenas para os valores financeiros, as pessoas de fato não têm tempo para conversar com aquela pessoa, ou não sentem vontade de conversar com aquela pessoa, porque não sentem que aquela pessoa tenha algo a oferecer para elas. A verdade é essa, né? Então, quer dizer, essa pessoa não é amiga de nenhuma pessoa famosa, essa pessoa não tem nenhuma namorada ou namorado famoso ou famosa, essa pessoa não tem contato com pessoas famosas, essa pessoa muitas vezes tem um empreguinho qualquer. Quer dizer, isso faz com que as pessoas acabem repudiando ela, porque dizem, por que, que eu vou fazer amizade contigo se tu não tem nada para me oferecer? E ela acaba se tornando solitária, se tornando sozinha. Quer dizer, é uma pessoa, na maioria das vezes, uma pessoa trabalhadora, honesta, mas que acaba passando por essa situação de sair conversando sozinha na rua porque não tem ninguém para conversar com ela. Entendeu? Então, essa obra, né, Noites Brancas, né, Belle Nacht, né, que no original russo, né, Belle Nacht significa Noites Brancas, né? Essa obra, então, ela tem um significado muito grande, né? Muito grande não apenas para os românticos e amantes de uma literatura mais onírica, mas também para aqueles que já passaram por essa situação ou que já viram pessoas passando por algo similar, né? No sentido de solidão, no sentido de se apaixonarem por uma pessoa e essa pessoa dar um fora neles, no sentido de se sentirem sozinhos e ter que ficar se imaginando em outra situação, conversando com alguém imaginário, um amigo ou uma amiga imaginário, né? Tem muito adulto passando por isso, né? Então tá aí, pessoal, né? Mais uma obra para nós, né? Uma obra fantástica para nós, um livrinho fantástico para nós. Noites Brancas, escrito pelo grande escritor Dostoiévski, né? Fyodor Dostoiévski. Então compartilhe esse vídeo, né? Dê o seu joinha, se inscrevam, né? Eu achei interessante essa imagem aqui porque seria uma representação simbólica da Nastienka, né? De alguma maneira.
que também de alguma maneira pode ser considerada uma menina solitária, né? Porque vivia só ela, a avó dela e mais uma criada surda, quer dizer, e então ela, quando surge aquele inquilino e ela se apaixona por aquele inquilino, no fundo aquele inquilino também era uma forma de libertação, né? O relacionamento dela com aquele inquilino pode ser considerado uma forma de libertação daquele isolamento só dela com a avó dela, assim como também, né, o relacionamento do nosso personagem narrador com ela, né, um relacionamento que não aconteceu, mas que quase se iniciou, poderia também ser uma forma de libertação da solidão dele, né? Então tu tem aqui, de alguma maneira, o relacionamento sendo tratado como algo que possa libertar você da solidão psicológica, da solidão real, da solidão, enfim, né? Do isolacionismo, enfim. Então, compartilhe esse vídeo, de novo, né? Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, né? Comente, né? Então, um forte abraço, até mais.